Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Carl Gustav Jung. Encontrando você mesmo. Uma jornada pela psicologia de Carl Jung. Imagine, acordar um dia com a percepção inquietante de que a vida que você tem vivido não é verdadeiramente sua. Que cada decisão que você tomou, cada crença que mantém, e até os desejos que te movem, podem não ter se originado da parte mais profunda de quem você é, mas sim das expectativas, do condicionamento e das influências invisíveis do mundo ao seu redor. Pense nisso. Quanto da sua identidade é um reflexo do seu eu autêntico? E quanto é uma máscara cuidadosamente construída, moldada por pressões externas? Com que frequência você sente que está apenas desempenhando um papel, vivendo segundo um roteiro escrito pela sociedade, pela sua criação, ou pelos medos que sussurram no fundo da sua mente? Hoje, vamos explorar juntos uma das descobertas mais profundas de Carl Jung, a ideia de que a vida não começa verdadeiramente, até você se encontrar. Mas o que significa encontrar a si mesmo? É apenas sobre ganhar autoconsciência? Ou existe um processo mais profundo e transformador em jogo? Continue no vídeo, porque descobrimos as forças ocultas que moldam sua identidade. Você vai entender por que a maioria das pessoas nunca se encontra verdadeiramente, e como você pode se libertar. A revelação final, que vamos discutir, é a mais poderosa de todas. Ela tem o potencial de mudar não apenas a forma como você se vê, mas também a maneira como você se relaciona com o mundo. Quem foi Carl Jung e por que suas ideias importam? Carl Gustav Jung foi um pioneiro da psicologia profunda, um pensador que foi além das teorias tradicionais da mente, para explorar os vastos reinos ocultos do inconsciente. Diferente de muitos psicólogos da sua época, Jung não acreditava que o bem-estar mental era simplesmente sobre se ajustar às normas sociais. Em vez, ele via o crescimento psicológico como uma jornada em direção à individuação, o processo de se tornar seu eu mais autêntico. Mas aqui está a realidade. A maioria das pessoas nunca faz essa jornada. Elas permanecem presas em uma versão de si mesmas, que foi moldada por influências externas. Vivem segundo expectativas, nunca questionando se a vida que levam está verdadeiramente alinhada com quem são. Buscam validação do mundo exterior, acreditando que a felicidade vem da aprovação, do sucesso ou de se encaixar. No entanto, no fundo, há uma inquietação silenciosa, uma sensação inabalável de que algo está faltando. Jung acreditava que a vida verdadeira começa quando paramos de fugir de nós mesmos. Mas antes que possamos falar sobre o que realmente significa se encontrar, precisamos primeiro entender o que impede a maioria das pessoas de fazer isso. A construção da máscara. A persona, desde o momento em que entramos no mundo, somos condicionados, recebemos nomes, identidades e papéis predefinidos. Somos ensinados o que é aceitável e o que não é, o que é recompensado e o que é punido. Esse processo é tão sutil, tão gradual, que geralmente o questionamos. Nos adaptamos, nos conformamos e, com o tempo, aprendemos a suprimir partes de nós mesmos que não se alinham com as expectativas colocadas sobre nós. Pense na sua infância. Houve momentos em que você se expressou livremente, apenas para ser recebido com desaprovação. Talvez tenham dito para você ser realista, parar de ser tão sensível, ou que certas emoções e desejos eram inadequados. Aos poucos, você aprendeu a esconder essas partes de si mesmo, a guardá-las onde ninguém pudesse vê-las. E ao fazer isso, você começou a construir uma máscara, o que Jung chamou de persona. A persona é o rosto que apresentamos ao mundo. Ela nos permite funcionar na sociedade, navegar relacionamentos e ganhar aceitação. Mas aqui está o problema. Quanto mais nos identificamos com essa máscara, mais perdemos contato com o nosso eu real. Começamos a acreditar que somos a persona, esquecendo que há algo mais profundo por baixo dela. O lado oculto, a sombra. E então, há o outro lado da moeda, a sombra. Se a persona é o que mostramos ao mundo, a sombra é o que escondemos dele. Ela consiste em tudo aquilo que rejeitamos ou suprimimos dentro de nós mesmos. Nossos medos, nossos desejos não ditos, nossas vulnerabilidades e até nossas forças ocultas. E aqui está algo ainda mais profundo. A sombra não desaparece simplesmente. Ela não se evapora porque nos recusamos a olhar para ela. Em vez disso, ela opera abaixo da superfície, influenciando nossos pensamentos, nossos comportamentos e até nossas reações emocionais. As partes de nós que rejeitamos não vão embora. Elas se manifestam de formas inconscientes, frequentemente através da projeção. Você já teve uma aversão intensa por alguém, sem entender completamente o porquê. Já foi perturbado por comportamentos nos outros,
que parecem provocar uma reação emocional forte. Jung acreditava que quando somos incomodados por qualidades em outras pessoas, frequentemente, é porque essas mesmas qualidades existem dentro de nós, escondidas em nossa própria sombra. A chave para a descoberta de si mesmo. Mas, e se eu te dissesse que dentro da sombra está a chave para a verdadeira autodescoberta? Que as partes de você que você suprimiu e ignorou não são suas inimigas, mas sim as peças que faltam para a sua completude? A grande percepção de Jung foi esta: o crescimento psicológico não é sobre eliminar a sombra, é sobre integrá-la, é sobre olhar para as profundezas do seu inconsciente e encarar o que você negou. Porque, quando você faz isso, você desbloqueia uma fonte profunda de poder pessoal, autenticidade. E é aqui que a verdadeira jornada começa. Você está pronto para confrontar a verdade de quem você é, para se libertar das ilusões que te moldaram? Porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre si mesmo e vai abrir a porta para uma vida que é verdadeiramente sua, além da superfície. Descobrindo o eu profundo, a maioria das pessoas passa pela vida acreditando que já sabe quem é. Elas se definem pelo nome, pelo trabalho, pela cultura, pelas experiências passadas. Mas e se eu te dissesse que sua identidade é muito mais complexa do que você imagina? Que o eu que você acredita ser é apenas uma construção superficial, uma fração de uma realidade muito mais profunda. E profunda? Carl Jung acreditava que dentro de cada indivíduo existe um mundo oculto, uma vasta e intrincada paisagem interior, repleta de memórias esquecidas, emoções suprimidas, desejos não reconhecidos e um potencial inexplorado. E a chave para verdadeiramente se encontrar não está em construir uma nova identidade, mas em descobrir o que foi enterrado dentro de você. Vamos refletir um momento. Você já sentiu um anseio profundo e inexplicável por algo mais? Uma sensação de que existe uma versão maior de você mesmo, esperando para emergir? Isso não é apenas imaginação. É a voz da sua mente inconsciente, te chamando para algo maior. Jung se referiu a esse processo como individuação. Ele acreditava que a verdadeira realização não vem de se conformar a expectativas externas, mas de integrar todos os aspectos de nós mesmos. O bom, o ruim, a luz e a escuridão. Por que evitamos nos conhecer? Mas antes que possamos integrar essas partes, primeiro precisamos confrontá-las. E é aqui que a maioria das pessoas para. Por quê? Porque encarar a si mesmo é desconfortável. Requer olhar para aspectos da sua personalidade que você, há muito tempo, ignorou. Exige que você questione crenças antigas, desafie seus medos e confronte os conflitos internos que moldaram sua vida. Pense nisso. Com que frequência evitamos o silêncio? Com que frequência nos distraímos com trabalho, redes sociais, entretenimento ou qualquer coisa que nos impeça de sentar sozinhos com nossos pensamentos? Essa distração constante não é acidental. É um mecanismo de defesa, uma forma de evitar as questões mais profundas que permanecem sob a superfície. Mas não importa o quanto tentemos evitá-las. Esses aspectos ocultos de nós mesmos não vão embora. Eles aparecem de formas inesperadas, através da ansiedade, da autossabotagem, de relacionamentos insatisfatórios, ou de um sentimento persistente de estar perdido. Jung acreditava que nossa mente inconsciente está sempre falando conosco, mas aprendemos a ignorar suas mensagens. No entanto, se começarmos a prestar atenção, começamos a ver padrões. Começamos a notar como nossas feridas mais profundas influenciam nossas escolhas, como nossos desejos suprimidos moldam nossos comportamentos, e como as coisas que mais tememos frequentemente guardam as maiores lições. O poder de encarar seus medos. Vamos considerar um exemplo simples, mas poderoso: o medo da rejeição. Muitas pessoas passam pela vida aterrorizadas de serem julgadas ou abandonadas, buscam aprovação, evitam conflitos e suprimem seus verdadeiros pensamentos para manter a harmonia. Mas, de onde vem esse medo? É realmente sobre as opiniões dos outros? Ou vem de algo mais profundo? Talvez seja uma ferida antiga, uma experiência da infância, um momento em que se sentiram invisíveis ou sem valor. E argumentaria que esse medo não é apenas uma emoção, é um aspecto da sombra que não foi totalmente reconhecido e, até que seja trazido à luz, continuará controlando suas ações, por trás dos bastidores. Mas aqui está a coisa incrível. Quando finalmente encaramos essas partes ocultas de nós mesmos, elas perdem seu poder sobre nós. Imagine, por um momento, como seria viver sem medo de julgamento. Falar sua verdade, sem hesitação. Tomar decisões não baseadas no que os outros esperam, mas no que ressoa profundamente dentro de você. Esse é o poder da individuação. Não é sobre se tornar alguém novo, é sobre se tornar mais de quem você verdadeiramente é.
Como começar a jornada, mas como começamos? Como descobrimos as forças inconscientes que moldam nossas vidas? Jung acreditava que uma das formas mais poderosas de acessar o inconsciente é através de símbolos, sonhos e introspecção. Ele via os sonhos como mensagens do eu mais profundo, revelando verdades ocultas sobre nossa psique. Ele também enfatizava a importância da expressão criativa, arte, escrita, música e outras formas de autoexploração como maneiras de acessar e integrar a mente inconsciente. Mas talvez o passo mais importante seja simplesmente este: consciência. No momento em que você começa a questionar seus pensamentos, suas reações e suas crenças profundamente enraizadas, você já está dando os primeiros passos em direção à transformação. No momento em que você para de fugir do desconforto e começa a encará-lo com curiosity, você começa a reclamar seu eu verdadeiro, porque aqui está a verdade. A maioria das pessoas vive suas vidas inteiras como estranhas para si mesmas. Seguem os caminhos traçados para elas, nunca percebendo que têm o poder de escolher algo diferente. Suprimem sua verdadeira natureza, nunca percebendo que sua maior força está em abraçar tudo o que são. Mas você não precisa ser uma dessas pessoas. Você tem o poder de se libertar das ilusões que te prenderam, de se livrar das camadas de condicionamento e medo que te impediram de viver plenamente, de entrar na plenitude de quem você é, sem medo e sem desculpas. Os arquétipos, padrões universais da psique. Se a jornada para se encontrar fosse tão simples quanto tomar uma decisão, todos já estariam vivendo em completo alinhamento com sua verdadeira natureza. Mas, como vimos, o processo é muito mais complexo. Não é apenas sobre escolher quem queremos ser, é sobre descobrir as forças que nos moldaram, encarar as partes de nós mesmos que rejeitamos e integrá-las em uma identidade autêntica e completa. Mas aqui está uma pergunta: por que nos sentimos atraídos por certos comportamentos, desejos ou medos? Por que repetimos os mesmos erros, ou caímos nos mesmos padrões, mesmo quando tentamos mudar? A resposta de Carl Jung foi revolucionária. Ele acreditava que, dentro de cada ser humano, existem padrões universais, projetos psicológicos profundamente enraizados, que influenciam nossos pensamentos, emoções e comportamentos, de maneiras que frequentemente não compreendemos totalmente. Ele chamou esses padrões de arquétipos. Jung argumentava que os arquétipos são imagens coletivas antigas, armazenadas no que ele chamou de inconsciente coletivo, um nível da psique compartilhado por todos os seres humanos, herdado das experiências dos nossos ancestrais. Esses arquétipos moldam nossa identidade pessoal, nossos relacionamentos e até a forma como percebemos o mundo. Os arquétipos em ação. Pense nas histórias que foram contadas ao longo da história: a jornada do herói, o mentor sábio, o vilão sombrio, a criança inocente. Esses personagens aparecem em mitos, religiões, literatura e até nos nossos sonhos. Eles não são apenas ficção. Representam forças psicológicas que existem dentro de todos nós. E, quer percebamos ou não, esses arquétipos estão constantemente em jogo em nossas vidas. Por exemplo, considere o arquétipo do herói. Esta é a parte de você que anseia por propósito, que se sente chamada para algo maior. É a parte de você que busca superar obstáculos, crescer mais forte e alcançar uma versão superior de si mesmo. Mas esse arquétipo não existe isoladamente. Ele é sempre acompanhado pela sombra. A sombra, como discutimos anteriormente, representa os aspectos reprimidos e ocultos do eu. É a parte de você que contém seus medos, suas fraquezas e até seu potencial inexplorado. Nos mitos, o herói deve confrontar a sombra menos frequentemente simbolizada como um monstro, um inimigo ou um grande desafio, menos antes de poder verdadeiramente evoluir. Trazendo os arquétipos para a vida real. Agora vamos trazer isso para a vida real. Você já teve um momento em que sabia que precisava mudar, mas algo dentro de você resistiu? Um momento em que teve a oportunidade de entrar em uma versão maior de si mesmo, mas o medo, a dúvida ou a autossabotagem te seguraram. Essa é a batalha entre o herói e a sombra, acontecendo dentro de você. O erro que a maioria das pessoas comete é tentar suprimir a sombra, em vez de compreendê-la. Mas Jung acreditava que a verdadeira transformação acontece quando integramos a sombra, não rejeitando-a, mas aprendendo com ela. Digamos que você luta com a autodúvida, em vez de ignorá-la ou fingir que ela não existe. Jung te encorajaria a perguntar: de onde vem essa autodúvida? É verdadeiramente sua, ou foi plantada em você por experiências passadas? Expectativas sociais, ou as vozes dos outros? Que lições ela guarda? Poderia ser que, dentro da sua dúvida, existe, na verdade, uma força oculta, como humildade, introspecção, ou a capacidade de ver as coisas de múltiplas perspectivas. Quando começamos a ver nossas lutas,
não como fraquezas, mas como mensagens do inconsciente. Tudo muda. Anima e ânimas. O equilíbrio das energias. Mas os arquétipos vão além do herói e da sombra. Existem muitas outras forças dentro de nós, cada uma com seu próprio papel em moldar nossa identidade. Uma das mais poderosas é o arquétipo da anima, e do animus. Jung acreditava que dentro de cada homem existe um lado feminino oculto, a ânima, e dentro de cada mulher existe um lado masculino oculto, o animus. Esses não são sobre gênero no sentido físico, mas sobre o equilíbrio de energias dentro de nós. A anima representa intuição, emoção, criatividade e conexão profunda com o inconsciente. O animus representa lógica, estrutura, disciplina e assertividade. Quando essas duas forças estão em equilíbrio, uma pessoa se sente completa. Mas quando estão desequilibradas, surge conflito interno. Por exemplo, o homem que rejeita sua anima pode ter dificuldade em expressar emoções, temendo a vulnerabilidade como uma fraqueza. Uma mulher que rejeita seu animus pode ter dificuldade em se afirmar, sentindo-se hesitante em assumir o controle da própria vida. Mas quando essas energias são abraçadas, em vez de suprimidas, elas se tornam uma fonte de força imensa. E isso nos leva a uma das verdades mais importantes que Carl Jung descobriu. Para se encontrar, você deve abraçar todas as partes de si mesmo. A luz e a escuridão, o masculino e o feminino, o conhecido e o desconhecido. A individuação não é sobre se tornar algo diferente, é sobre se tornar completo. A ilusão final, o eu fixo. Ao longo dessa jornada, exploramos as forças ocultas que moldam sua identidade, as máscaras que você usa, a sombra que você suprime e os arquétipos que influenciam seus pensamentos e comportamentos. Mas agora, devemos confrontar a ilusão mais profunda de todas, a ilusão do eu. Veja, a maioria das pessoas passa pela vida assumindo que sua identidade é fixa, que são um eu único e imutável, que se move através do tempo, moldado por memórias e experiências. Mas Jung, junto com muitos grandes filósofos e místicos, entendeu algo radical. O eu não é uma entidade estática, é fluido, sempre mudando, e muito maior do que fomos levados a acreditar. E se a versão de você, com a qual você se identifica agora, for apenas um fragmento de algo muito maior, e se a pessoa que você pensa ser for apenas uma expressão de uma consciência ilimitada, que vem evoluindo há séculos, através de vidas, através de sabedoria e experiência herdadas. Jung explorou essa ideia através do conceito do self, não o eu pequeno e movido pelo ego, que se apega a rótulos e medos, mas o verdadeiro self, a totalidade de quem você é, além das ilusões de identidade, a libertação da descoberta. E essa percepção é tanto libertadora quanto aterrorizante, porque significa que tudo o que você acreditou ser, todos os medos, as limitações, as histórias que você conta a si mesmo, não é a verdade completa. É meramente uma construção, uma estrutura temporária, construída pela mente. E aqui está a verdade mais poderosa de todas. Você não é apenas um ser isolado, se movendo pela vida. Você é um vasto campo interconectado de consciência, carregando dentro de si a sabedoria de gerações, a profundidade do inconsciente e o potencial para uma transformação que está além da imaginação. Mas se isso é verdade, então por que nos sentimos tão limitados? Por que experimentamos sofrimento, dúvida e medo? A resposta está no ego. O ego não é o inimigo, é simplesmente a parte da mente que cria uma sensação de separação. É a voz na sua cabeça que diz: isso é quem eu sou, e isso é quem eu não sou. Ele constrói muros, define fronteiras, e te mantém amarrado a padrões familiares. E embora o ego sirva a um propósito, ele também é o maior obstáculo à autodescoberta. Porque, na verdade, você não está limitado a uma única identidade. Você é um ser em constante evolução. E no momento em que você para de se apegar à ideia de quem você pensa que é, você desbloqueia possibilidades infinitas. O caminho para a transformação. Mas como você faz isso? Como você vai além da ilusão do eu e entra na plenitude da sua existência? Carl Jung ofereceu um caminho, um que requer coragem, introspecção profunda e disposição para entregar tudo o que você pensava saber sobre si mesmo. Primeiro, abrace o desconhecido. A maioria das pessoas teme o desconhecido porque ele representa incerteza. Mas o desconhecido é onde o crescimento acontece, é onde a transformação ocorre. Quando você para de resistir aos mistérios dentro de você e, em vez disso, se inclina para eles com curiosidade, você começa a ver o mundo e a si mesmo com novos olhos. Segundo, libere o apego a rótulos. Você não é apenas seu nome. Você não é apenas seu trabalho, seu passado ou sua personalidade.
Você é algo muito além da definição. Quando você se livra de identidades rígidas, você cria espaço para algo maior emergir. Terceiro, ouça o inconsciente. Seus sonhos, seus instintos, suas intuições profundas não são aleatórios, são mensagens do Self, guiando você em direção à completude. Quanto mais você sintoniza, mais começa a reconhecer padrões, sincronicidades e sinais que te levam em direção ao seu verdadeiro caminho. E, finalmente, se entregue ao processo. Encontrar a si mesmo não é um destino. Não é algo que você alcança e depois esquece. É uma jornada contínua, um desdobramento de camadas, cada vez mais profundas, de verdade. E aqui está a revelação final. Você nunca esteve verdadeiramente perdido. Você sempre esteve aqui. O eu que você tem procurado sempre esteve dentro de você, esperando para ser lembrado. Então agora, a escolha é sua. Você vai continuar vivendo como um fragmento de quem você verdadeiramente é, limitado por medos antigos e ilusões. Ou você vai seguir em frente para o desconhecido, abraçando o vasto e ilimitado ser que você foi destinado a se tornar? Porque a vida não começa verdadeiramente até você se encontrar. E agora, você conhece o caminho. Obrigado por estar aqui comigo nesta jornada.